A vida do cristão deve ser coerente com a graça que recebeu. Esse é um dos apelos mais fortes que Paulo faz na segunda carta aos Coríntios. A fé cristã não é apenas um conjunto de crenças, mas uma nova maneira de viver marcada por santidade, perseverança e testemunho. Essa é a grande lição da nossa reflexão de hoje. Logo no primeiro versículo, Paulo nos exorta a que não recebamos a graça de Deus em vão. Isso significa não desperdiçar aquilo que Deus fez por nós. Quem experimentou a graça de Cristo deve permitir que ela produza frutos em sua vida. A graça não é apenas o ponto de partida da salvação. Ela também transforma o modo como vivemos. Receber a graça em vão é professar a fé, mas viver como se ela não tivesse produzido nenhuma mudança. Em seguida, Paulo cita uma profecia de Isaías: "No tempo aceitável eu ouvi você, e no dia da salvação eu o socorri." Depois faz uma aplicação poderosa: "Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação." Paulo ensina que a promessa anunciada por Isaías encontra seu cumprimento em Cristo. A era da salvação já chegou e ninguém deve adiar sua resposta ao chamado de Deus. E embora esse convite seja dirigido em primeiro lugar àqueles que ainda não se renderam a Cristo, ele também traz uma lição para os cristãos. Não devemos adiar a obediência, o perdão, a reconciliação, nem as mudanças que Deus está nos mostrando. O melhor momento para obedecer à voz do Senhor será sempre hoje. Nos versículos 3 a 5, Paulo diz que seu objetivo ao exercer o ministério era não dar motivo de escândalo, para que ninguém desacreditasse da mensagem do Evangelho por causa da sua conduta. Por isso, ele apresenta uma lista impressionante das dificuldades que enfrentou. Essa lista nos ajuda a compreender como era a vida de um missionário no primeiro século. Viajar pelo Império Romano não era simples. As estradas eram longas e perigosas. Além disso, Paulo era frequentemente preso ou espancado simplesmente por anunciar o Evangelho. Em vez de esconder essas dificuldades, Paulo as apresenta como evidências da sua fidelidade. Enquanto os falsos mestres buscavam prestígio e aparência de sucesso, o apóstolo mostra que o verdadeiro servo de Cristo é reconhecido por permanecer firme, mesmo quando servir a Deus custa caro. Para ele, o sofrimento não era sinal de abandono de Deus, mas da autenticidade do seu chamado. Continuando, Paulo mostra que o verdadeiro ministério não é medido pelo carisma, pela eloquência ou pelo prestígio, mas pelo caráter e pela presença de Deus. Por isso, ele destaca qualidades como pureza, conhecimento, paciência, bondade. Essas características mostram que um servo de Cristo deve unir vida íntegra e mensagem verdadeira com a total dependência do Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas valorizam apenas o talento, a comunicação, o carisma. Paulo ensina que Deus valoriza primeiro o caráter. É melhor um líder simples, mas íntegro, do que alguém muito talentoso, mas sem compromisso com Deus. Continuando ainda, Paulo apresenta uma impressionante sequência de contrastes. Ele diz que era tratado por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganador sendo verdadeiro e assim por diante. Esses paradoxos mostram que a realidade espiritual nem sempre corresponde à aparência. Elas nos levam a enxergar a vida pela perspectiva de Deus e não apenas pelas circunstâncias visíveis. Aos olhos de muitos, Paulo parecia um homem fracassado, sem riqueza, sem prestígio e constantemente perseguido. Porém, aos olhos de Deus, era um servo fiel, cheio da graça divina e instrumento para transformar vidas. Essa também é uma lição importante para nós. Vivemos em uma época em que o sucesso costuma ser medido por dinheiro, posição social ou popularidade. Na perspectiva de Deus, porém, o verdadeiro sucesso é permanecer fiel a Cristo, não importando as circunstâncias.
Depois de defender seu ministério, Paulo abre novamente o coração aos coríntios. Ele diz que falou com toda sinceridade e que seu coração estava completamente aberto para eles. O problema não era a falta de amor por parte do apóstolo. Pelo contrário, alguns irmãos haviam fechado o coração para Paulo, influenciados pelas críticas dos falsos mestres. Por isso, ele faz um apelo emocionado. Em recompensa disso, abram também o coração de vocês. Em outras palavras, retribuam esse amor. Essa é uma das características mais marcantes dessa carta. Ela não é apenas uma carta de profundas verdades teológicas, é também uma carta profundamente humana. Paulo revela seus sentimentos, compartilha suas dores, suas decepções, suas lutas e, ao mesmo tempo, seu imenso amor pela igreja de Corinto. Vemos aqui um pastor que não tem vergonha de demonstrar afeto por aqueles a quem serve. Esse texto nos lembra que relacionamentos saudáveis exigem sinceridade, diálogo, humildade e disposição para restaurar a confiança quando ela é abalada. Assim como Paulo, somos chamados a amar com transparência e manter o coração aberto para aqueles que Deus coloca no nosso caminho. Em seguida, Paulo escreve: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Para entendermos essa expressão, precisamos lembrar a prática da agricultura da época. O jugo era uma peça de madeira colocada sobre o pescoço de 2 bois para que puxassem juntos um arado ou uma carroça. Se um dos animais fosse muito mais forte, muito menor ou tivesse um comportamento completamente diferente do outro, o trabalho se tornaria extremamente difícil. Daí surgiu a expressão jugo desigual. Durante muitos anos, esse texto foi aplicado quase que exclusivamente ao casamento. Embora o princípio realmente inclua o casamento entre um cristão e alguém que rejeita a fé, o contexto é bem mais amplo. Paulo está falando de alianças, de associações e compromissos que colocam o cristão em conflito com sua fidelidade a Deus. Na cidade de Corinto, isso tinha uma enorme importância. Corinto era uma cidade profundamente marcada pela idolatria e grande parte da vida social acontecia nos templos pagãos. Associações comerciais realizavam banquetes dedicados aos deuses. As festas religiosas faziam parte da vida pública. Muitos convertidos eram pressionados a voltar a essas práticas. Mas Paulo não está proibindo o contato com pessoas que não são cristãs. O que ele proíbe é estabelecer compromissos que nos levem a participar do pecado ou a comprometer a nossa fidelidade a Cristo. Essa diferença é muito importante. O cristão deve amar todas as pessoas, deve trabalhar, estudar, conversar e conviver com quem pensa diferente, mas nunca deve permitir que esses relacionamentos o afastem da vontade de Deus. E então ele pergunta: que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que harmonia existe entre Cristo e Belial? Belial era um nome usado pelos judeus para representar aquilo que era perverso e, posteriormente, tornou-se uma forma de se referir a Satanás. A intenção de Paulo é mostrar que os valores do reino de Deus são incompatíveis com os valores do pecado. E então ele lembra uma das maiores verdades da vida cristã: nós somos santuário do Deus vivo. Essa afirmação teria causado um enorme impacto nos coríntios. Eles viviam em uma cidade repleta de templos dedicados a diversas divindades e acreditavam que os deuses habitavam nesses santuários. Mas Paulo apresenta uma verdade infinitamente superior. Na nova aliança, Deus faz do seu próprio povo a sua habitação. Através do Espírito Santo, sua presença não está ligada a um edifício, mas à vida daqueles que pertencem a Cristo. Paulo cita as promessas do Antigo Testamento, mostrando o desejo de Deus de andar no meio do seu povo, ser o seu Deus e recebê-los como filhos e filhas. Essa é a maior motivação para uma vida santa. Não buscamos santidade para conquistar o amor de Deus. Buscamos santidade porque já fomos recebidos como filhos de Deus.
Quando entendemos quem somos em Cristo e o privilégio de sermos a morada do Deus vivo, nosso maior desejo passa a ser viver de uma maneira que honre e agrade ao nosso Pai. Ao concluir 2 Coríntios 6, aprendemos 5 lições preciosas. Primeiro, a graça de Deus não deve ser recebida em vão. Ela precisa produzir uma vida transformada. O verdadeiro servo de Deus permanece fiel, mesmo em meio às lutas, às críticas e às dificuldades. Deus valoriza muito mais o caráter do que o talento. O Senhor se agrada de uma vida marcada pela pureza, pelo amor e pela perseverança. Nossa comunhão com Cristo deve orientar nossas escolhas e nossos relacionamentos. Quem pertence ao Senhor é chamado a viver de forma coerente com a sua fé. E, finalmente, somos o templo do Deus vivo. Deus habita em nós e deseja que nossa vida revele a sua presença ao mundo. A maior evidência de que Deus habita em nós não é aquilo que dizemos, mas a maneira como vivemos. E a mensagem de esperança que este capítulo nos deixa é: Deus não apenas nos chama para uma nova vida, Ele caminha conosco nessa jornada, porque somos seu povo e seu templo, nunca enfrentamos os desafios da vida sozinhos. E amanhã, na continuação da nossa jornada em 2 Coríntios, nós iremos descobrir por que nem toda tristeza é ruim. Existe um tipo de tristeza que conduz ao arrependimento, à restauração e à verdadeira alegria em Deus. Será um capítulo profundamente encorajador e eu espero você para o nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!